Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso mais uma aula do nosso curso de postura e imagem profissional. Com certeza você já deve ter ouvido ou visto essa frase em algum lugar, tá? A primeira impressão é a que fica, tá? Essa aqui fala, né? Então a gente fala por que é importante causar uma boa impressão. Porque uma vez que a pessoa ela já teve concebeu um pouco sobre a gente, né? Já teve de fato isso, a gente não consegue, é mais difícil quebrar. A gente consegue mudar sim, mas é mais difícil quebrar. Por quê? Porque as pessoas elas têm o que a gente chama de preconceito, tá? Não é aquela questão de injúria racial, não. Preconceito. O que é um preconceito? Sabe quando você conhece uma pessoa, você vê uma pessoa e fala assim, nossa, que pessoa chata. Ah, essa pessoa deve ser muito mimada. Aí você pode pensar, essa pessoa ela deve ser rica, por exemplo. Sabe? Ah, essa pessoa, ela, enfim, vai ter várias questões que tu vai poder dizer disso. Tudo isso é preconceito. Por quê? Porque você está trazendo, de fato, concebendo algo que você não sabe ainda, né? Você não, de fato, conheceu a pessoa, você não conversou com ela, mas você está atribuindo aquilo porque, às vezes, como a pessoa ela está se portando, né? Como que a pessoa, a gente tem que, como a pessoa se porta, como a pessoa se veste, como a pessoa age, né? Então, como a pessoa age, como também, né, a pessoa fala. Então, tudo isso aqui você já está observando no campo da observação e você está dizendo, opa, essa pessoa ela é uma pessoa boa, uma pessoa ruim, eu quero ser amigo, amiga dela, não quero nem me aproximar. Tudo isso se chama preconceito, tá? Preconceito, por quê? Porque eu estou trazendo algo que a pessoa tem. Por isso que aí essa palavra está muito ligada, está explicando, né, a questão de injúria racial e tudo mais, preconceito racista e tudo mais, porque a pessoa está preconceituando, por exemplo, que uma pessoa negra ela tem menos educação, por exemplo. Eu estou com preconceito, eu estou trazendo que, por ser negro, a pessoa ela não tem educação. Então, tá vendo que o preconceito ele é igual, só muda, né, a embalagem. Alguns preconceitos, a sociedade ela não olha tanto, ela não percebe, porque fica bem, de fato, né, colocado assim debaixo dos panos, no caso desses, mas não deixa de ser um preconceito. A gente precisa tomar muito cuidado. E a gente precisa também olhar para nós e falar assim, poxa, qual que é o preconceito que eu estou gerando nas pessoas? O que as pessoas pensam de mim quando elas vão me olhar? Porque é justamente essa primeira impressão. Por quê? Porque a partir do momento que, por exemplo, a pessoa talvez ela teve a impressão de que eu sou uma pessoa chata, uma pessoa ruim, até eu mostrar para ela que eu não sou chato, até eu mostrar para ela que eu não sou uma pessoa ruim, isso pode dar um trabalho, porque talvez eu possa não ter uma outra oportunidade de fazer isso. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essa primeira impressão. Então, no contexto profissional, que é o foco do curso, né, que a gente está falando, eu trouxe aqui um contexto mais pessoal, mas no contexto profissional, ter uma primeira impressão, ela é significativa. É muito significativa você causar uma boa impressão. Por quê? Porque a primeira impressão que você causa em colegas de trabalho, que você causa em clientes, que você causa em empregadores, ou você causa em parceiros de negócio, pode ter um impacto duradouro em um relacionamento e na reputação profissional também, né? Então, poxa, eu vou me reunir com um cliente, eu tenho que ver qual que é a impressão que eu quero passar para ele dentro da minha jornada, dentro da minha questão profissional. Então, o que eu preciso pensar? Por que eu vou, de fato, criar essa visão da primeira impressão? Porque uma das razões que nós precisamos criar uma boa impressão é em criar confiança. Criar confiança. E aqui eu vou falando por experiência própria, tá? Eu vou contar histórias sobre experiência própria, para você entender o porquê que é importante causar impressão. E aí eu digo causar impressão não somente do jeito que eu estou me vestindo, do jeito que eu vou ter a minha postura profissional, mas uma imagem profissional também, na minha opinião, dos estudos que eu tive, das experiências que eu tive, está muito atrelado ao ambiente, tá? Onde eu estou trazendo essa pessoa para conectar com ela e o que eu estou oferecendo dentro desse ambiente todo. Então, um contrato, imagina só, chegou um contrato dentro da empresa para nós fecharmos, contrato de vendas, e esse contrato, ele nada mais, nada menos, é um contrato de 2 bilhões. Tá? Um contrato aí de 2 bilhões nós estávamos fechando. Nesse momento, todo mundo, primeira regra, tá? Todo mundo que vai participar da reunião vai estar de blazer ou paletó. Tá? Isso aqui. Todo mundo vai ter que estar paletó. De blazer ou de paletó. Primeira regra. Beleza. Tá? Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia.
Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Segunda regra, sem celular. Sem celular durante a reunião. Então eu quero que todo mundo que estiver lá dentro fale que o cliente vai estar lá. Então se eu estou falando de contrato de 2 bilhões, eu estou lá sem celular dentro da reunião. Concentração total. Por quê? Porque eu estou gerando confiança. Lembra lá, eu estou criando confiança. Esse momento que eu estou me reunindo com o cliente foi uma reunião que durou 2 horas, se eu não me engano. Foram 2 horas que durou. Foram 2 horas onde ninguém pegou o celular e focou especificamente em falar e olhar para o cliente, gerando assim, poxa, os caras querem me ouvir, os caras querem de fato que eu esteja aqui, eles estão interessados no que eu estou dizendo. Então, esse foi o grande ponto aqui. Outra coisa, a gente foi, e eu fui servir comida, né? Por que eu não vou servir comida? Eu vou servir comida. Só que eu servi uma tábua de frios. Afinal de contas, estou falando de um contrato de 2 bilhões. Vou servir algo mais caro? Vou servir aqui, né, um frisante. Servimos um frisante para o cliente, né? Além de café e tudo mais, todos os detalhes ali. Né? Mais do que isso, né, mostramos para o cliente que ele estava em um ambiente onde, de fato, nós iríamos falar. E nós falamos com muita, né, confiança, vou colocar assim, confiança na fala. Então, todo mundo que falava, mostrava, foi treinado, né? Falei, passando para a galera, treine antes. Porque você pensa, imagina só, você perdeu um contrato de 2 bilhões porque o cliente chegou e não sentiu confiança em você ou na tua equipe, porque a primeira impressão não foi tão boa. E nós causamos uma tão boa impressão nesse cliente que a gente conseguiu gerar esse contrato de 2 bilhões, depois esses 2 bilhões aqui eles tornaram 4. A gente pegou mais alguns contratos, no final de tudo a gente conseguiu fechar aqui um contrato de 4 bilhões em algum período de tempo aqui, por conta dessa primeira impressão, que ele falou, pô, cara, os caras são profissionais, os caras não estão brincando, os caras estão aqui realmente querendo, de fato, mostrar resultado. E muito isso, por que eu falo isso? Que a gente tem que trazer essa boa impressão. Porque hoje em dia, né, a cada dia que passa, a gente tem aqui profissionais, e você deve ser jovens. Né? Então a gente tem profissionais, nós somos jovens. E muitas das vezes nós vamos negociar, depender desses valores, com pessoas mais velhas, pessoas que já estão no mercado há mais tempo. E nós precisamos passar a confiança para eles de que nós damos conta, nós conseguimos realizar as atividades. Aquilo que eles, de fato, querem que nós realizamos, nós vamos conseguir realizar, tá? Então, aqui é só um disclaimer aqui do que a gente encontra hoje, né? Então, a gente tem muitos profissionais jovens, por isso que é muito importante a gente falar, de fato, aí, desse contexto da postura profissional e desse impacto da primeira impressão. Outra coisa que vai impactar a primeira impressão, principalmente quando nós estamos olhando para a oportunidade de trabalho, nós estamos trabalhando dessa forma, é o seguinte, né? A gente vai conseguir influenciar percepções. Pega aqui comigo, vou pegar aqui o exemplo que eu trouxe, tá? Isso aqui realmente aconteceu, tá? Não estou colocando exemplo fajuto, não. Isso aqui realmente aconteceu. Imagina só, você tem lá uma empresa, você vai contratar um prestador de serviço, uma empresa parceira, e você vai colocar na mão deles um contrato para eles gerirem 2 bilhões de reais. É muito dinheiro? 2 bilhões de reais é muita grana, tá? É grana. Fala assim, 2 bilhões, é muito dinheiro, tá? E aí, você chega lá, as pessoas elas estão, primeiro, investidas. Beleza. Por quê? Porque o que acontece? Sempre que a gente vai receber uma visita em casa, sempre que a gente vai sair para um lugar especial, a gente vai se vestir bem, não vai se vestir bem? Vai. Por quê? Porque quando a visita chega, ou a gente vai visitar alguém na casa, ou, por exemplo, falo que a gente vai em algum local
né, com alguém, a gente vai se vestir bem, que a gente respeita aquela pessoa e mostra que, poxa, eu estou me vestindo porque a ocasião é uma ocasião importante. Então, tá todo mundo bem vestido para fazer uma reunião com o cliente, demonstra o quanto o cliente é importante e o quanto aquela ocasião também é importante. Isso traz uma visibilidade muito melhor para o cliente, traz uma percepção muito melhor para o cliente. Sem celular é importantíssimo também. Por quê? Porque tem muita gente, tá, que faz reunião, coloca o celular próximo, está toda hora olhando o celular, está toda hora chega mensagem, beleza, você é ocupado, né? Nós somos ocupados, toda hora vai chegar mensagem de alguma informação, de algum BO, de alguma coisa que a gente pode estar trabalhando, mas pense comigo, o cliente não está nem aí, ele está querendo resolver o dele, ele não quer saber dos outros, ele quer saber o dele. Então, se a gente consegue trabalhar, né, trazendo isso para ele, pô, faz sentido. Né? E se eu treinei antes para poder falar com confiança, também demonstra o quanto aquela reunião é importante para mim. E aqui eu estou falando, beleza, um contrato de 2 milhões, mas se fosse um contrato de 50 milhões, é a mesma coisa. Se fosse um contrato de 50 mil, eu ia trabalhar da mesma forma. E eu ia trabalhar, de fato, a mesma postura. Para quê? A primeira impressão é a que fica, é uma impressão importante. A gente tem que colocar para a gente poder quebrar os preconceitos que as pessoas possam ter. Combinado? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Obrigado por assistir essa aula até o final. Um grande abraço e até mais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.